Então, aqui ele está mostrando se o bloco está gravando ou executando as ações, ou seja, é um REC ou play. Tá? E na parte de configuração você vai definir quais são os motores que você quer gravar a ação deles. Se você vai gravar ou executar, o nome da ação, você pode gravar várias ações antes. Tá? E o tempo que você vai fazer essa gravação. Depois disso, você movimenta o seu robô. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente poderia movimentar esse carrinho para ele fazer essa ação e depois essa ação. E depois gravado isso, a gente poderia repetir essas ações sempre que a gente quisesse. É só colocar esse bloco com a opção de play e colocar o nome da ação aqui. Um bloquinho também para tocar som lá no NXT. Tá? Aqui, esse primeiro ícone vai mostrar se você escolheu tocar um arquivo ou um tom, né, uma nota. Aqui é para mostrar se o bloco vai executar um som ou se é um bloco para parar de tocar um som que estava tocando antes. O volume. E aqui embaixo a gente tem conexões de dados que a gente vai ver um pouquinho depois como é que funciona. É uma parte mais avançada desses bloquinhos aí. Tá? Então aqui na configuração, para configurar essas coisas, né? Se você vai escolher um arquivo ou um tom, se é para tocar ou para parar de tocar, o volume, se você vai repetir esse som continuamente, no caso de você escolher um arquivo, qual arquivo que você vai tocar, e nessa parte aqui você marca essa caixinha se você quiser que o NXT fique parado esperando terminar de tocar o som para depois continuar com a execução do programa. Combinação de pare tudo que está fazendo com uma leitura de sensor. Tá? Então esses blocos, aqui tem um ícone de qual sensor que ele está esperando, nesse caso é o sensor de toque. Aqui em cima você tem qual a porta do sensor e aqui embaixo o nível do sensor que vai disparar essa espera. No caso de um sensor de luz, sensor de som ou de distância. Tá? Então aqui a gente tem exemplos das telas de configuração para o sensor de toque. Então você escolhe, eu vou esperar por um sensor de toque, e eu vou esperar por uma ação que pode ser pressionada, ou seja, quando ele apertar o sensor, ele vai disparar, liberado, ou seja, depois que ele apertar e sair, ele vai disparar, ou esperar por um toque mesmo, apertar e liberar. Tá? O sensor de som, você define qual o limite que a partir do qual ele vai disparar o sensor, né? Você consegue verificar esse valor, o valor que está sendo lido aqui, tá? Na janela de feedback. Então você pode testar, por exemplo, se você quer que o robô faça alguma ação, depois que você bater palmas, você bate palmas, espera o sensor. Aqui você adiciona os blocos que você quer que sejam repetidos. Então você pode fazer uma sequência e mandar repetir essa sequência. Certo? Além disso, a repetição ela pode ser uma repetição condicional de acordo com um determinado sensor. Tá? Do mesmo jeito lá que a espera, você tem todos os outros sensores, né, de toque, de luz, som, distância, etc. E aí você pode definir qual a ação do sensor que vai ocasionar a repetição. Ou que vai parar a repetição também. Que vai parar a repetição, exatamente. Que vai parar a repetição. Você tem uma entrada, pode ser um sensor, pode ser um determinado valor que vem de um outro bloco. E se essa entrada for verdadeira, ele vai executar esse fluxo. Se a entrada não for verdadeira, ele vai executar o fluxo de baixo. Tá? Então aqui a gente tem a condição do desvio, os blocos que são executados com a condição satisfeita e os blocos executados com caso a condição não seja satisfeita. E aí, se a condição for um valor, aparece um plugzinho aqui para você ligar fios. A gente vai ver um pouco mais na frente como é que a gente faz isso, que são caminhos de dados do nosso programa. Tá? Então a gente pode colocar a saída de um determinado bloco como entrada para essa condição de desvio.
Então a gente tem desvios por valor, né? O valor, se ele for um valor lógico, é verdadeiro ou falso. Se ele for um valor numérico, você tem várias condições. Por exemplo, se o valor for 0, vai fazer uma coisa, se o valor for 10, vai fazer outra coisa, e assim sucessivamente. E você tem o desvio por sensores. Tá? Então, sensor de toque, sensor de som, de luz. Dúvidas? Parece tranquilo, né? Então vamos lá. Agora para uma partezinha inicial, que é continuar o nosso robô aqui. Tá? O que a gente pode fazer é